Meu nome é Antônio Silva. Tenho 79 anos e passei a maior parte da minha vida achando que raiva era sinônimo de força. Cresci aqui em Porto Alegre, num tempo em que homem não chorava e muito menos frequentava a igreja. Meu pai sempre dizia que religião era coisa de gente fraca. Ele repetia isso como verdade absoluta e eu acreditava. Quando eu tinha 12 anos, meu pai simplesmente foi embora. Sem despedida, sem explicação. Minha mãe arrumou o segundo emprego no dia seguinte. Trabalhava de manhã numa fábrica de calçados e à tarde limpava escritórios. Eu e minha irmã Helena ficávamos sozinhos em casa, esperando ela voltar de madrugada, exausta demais para conversar. Naqueles anos, algo dentro de mim endureceu. Eu olhava para os outros garotos que tinham pais presentes e sentia revolta crescer no peito. Comecei a brigar na escola, a construir uma muralha ao meu redor. Se o mundo era injusto, eu seria mais forte que ele. Helena tentava me acalmar. Ela era 3 anos mais nova, mas tinha uma doçura que eu nunca entendi. Dizia que a gente ia ficar bem. Eu respondia com rispidez, afastando até o carinho dela. Não queria consolo. Queria que alguém pagasse por tudo aquilo. Os anos passaram e me tornei um homem amargo. Aos 26 anos, conheci Luciana numa festa de casamento. Ela era o oposto de mim. Tinha um sorriso fácil, tratava todo mundo com gentileza. Trabalhava como professora primária e adorava aquelas crianças. Nos casamos 6 meses depois numa cerimônia pequena. Minha mãe chorou de emoção, Helena foi minha madrinha e Luciana estava radiante. Eu pensava que talvez conseguisse ser feliz. Mas a raiva não desaparece só porque você deseja. Ela está lá, enraizada. Nos primeiros meses, morávamos num apartamento pequeno no bairro Bonfim. Eu tinha emprego numa distribuidora de bebidas. Mas aos poucos, a insatisfação voltou. Luciana cozinhava com amor, mas eu reclamava do tempero. Ela arrumava a casa, mas eu encontrava defeitos. Ela tentava conversar, mas eu explodia dizendo que estava cansado. Ela perguntava o que estava errado, o que poderia fazer. Eu não sabia. Só sabia que carregava uma insatisfação constante. Tivemos um filho. Rafael nasceu numa manhã chuvosa de abril de 1971. Luciana chorou de alegria. Eu olhei para aquele bebê e senti medo. Medo de não saber ser pai, de repetir os erros do meu próprio pai. E falhei terrivelmente. Luciana me pedia para cuidar dele, brincar nos fins de semana. Eu sempre tinha desculpas. Cansado do trabalho, dor de cabeça, tinha que assistir ao jogo. A verdade é que não sabia ser carinhoso sem me sentir vulnerável. Rafael cresceu tímido, sempre esperando a aprovação que eu nunca dava. Luciana compensava com amor em dobro, mas eu via nos olhos dele uma tristeza que me lembrava minha própria infância. 11 anos de casamento, 11 anos de Luciana tentando me agradar, se desculpando sem culpa, caminhando em ovos. 11 anos de eu destruindo a única coisa boa que tinha. Foi numa terça-feira de outubro de 1982. Cheguei do trabalho e a casa estava silenciosa. Chamei por Luciana. Nada. O guarda-roupa dela estava vazio. As roupas do Rafael também. Na cama, um envelope com meu nome. A carta era curta. Ela não conseguia mais viver assim. Tinha tentado de tudo, mas eu estava me afogando em raiva. Precisava proteger Rafael. Uma criança não deveria crescer achando que aquilo era um lar. Terminava dizendo que esperava que eu encontrasse paz, que eu merecia ser feliz, mas ela não podia esperar. Amassei a carta e joguei no lixo. Liguei para Helena chorando de raiva, dizendo que Luciana me abandonou, que era fraca. Minha irmã tentou conversar, mas desliguei na cara dela. Vivi numa rotina vazia. Trabalho, casa, televisão, cerveja. Luciana entrou com divórcio e eu assinei com indiferença.
A guarda do Rafael ficou com ela. Eu teria o menino nos fins de semana. As primeiras visitas aconteceram. Rafael chegava com uma mochilinha e ficava sentado no sofá. Mas eu não sabia o que fazer. Ligava a televisão e ficávamos em silêncio até domingo, quando Luciana vinha buscá-lo. Ele sempre saía cabisbaixo. Comecei a cancelar. Inventava hora extra, doença, compromisso. Luciana nunca reclamou. Dizia que tudo bem, que quando eu estivesse pronto era só ligar. Mas eu nunca ligava. Rafael cresceu longe. Helena ainda me chamava para almoços de domingo, aniversários, Natal. Eu sempre tinha desculpa. Até que ela parou. O silêncio entre nós se tornou permanente. Quando Rafael completou 18 anos, recebi uma carta dele. Minha mão tremeu ao abrir o envelope. Ele escrevia com uma letra firme, madura. Dizia que tinha pensado muito sobre aquilo, mas que não queria mais manter contato comigo, que durante toda a vida dele eu tinha sido uma ausência, uma sombra, nunca um pai de verdade, que ele precisava seguir em frente e construir sua própria família e que não havia espaço para mim nela. Terminava dizendo que me desejava felicidade, mas que aquele era um adeus definitivo. Coloquei a carta numa gaveta. Fingi que não importava. Bebi até apagar naquela noite. Mas a carta ficou lá, e nos anos seguintes, sempre que a solidão apertava demais, eu abria aquela gaveta e relia as palavras do meu filho. Cada vez doía mais. 24 anos se passaram desde aquele dia. 24 anos sem ver Rafael. 15 anos sem falar com Helena. Sem amigos, sem família, sem ninguém. Só eu, minha casa silenciosa no bairro Menino Deus e uma coleção de arrependimentos que pesavam mais a cada dia. Há 2 anos eu estava na cozinha preparando um café quando senti uma dor no peito. Forte, insuportável. Desabei no chão frio e pensei que era o fim. Sozinho, sem ninguém para me socorrer, sem ninguém que sentiria minha falta. O último pensamento que tive antes de desmaiar foi que eu tinha desperdiçado minha vida inteira. Acordei no hospital. Um vizinho tinha ouvido o barulho da queda e chamado a ambulância. Os médicos disseram que eu tinha tido sorte, que o ataque não foi fatal, mas que eu precisava mudar meus hábitos. Fiquei internado 3 dias. No segundo dia, um capelão entrou no meu quarto. Homem jovem, de uns 40 anos, com um sorriso gentil. Perguntou como eu estava. Respondi que estava bem, só querendo ir para casa. Ele me olhou nos olhos e disse uma coisa que me desarvorou completamente. Como você está de verdade, Antônio? Não sei explicar o que aconteceu. Talvez fosse a dor dos últimos dias, talvez fosse o peso de décadas de solidão, talvez fosse simplesmente o fato de alguém perguntar de verdade. Comecei a chorar. Chorei como não chorava desde que tinha 12 anos e meu pai foi embora. Chorei pelos erros, pelas oportunidades perdidas, pelo filho que nunca conheci direito, pela mulher que eu destruí, pela vida que joguei fora. O capelão não disse nada. Apenas puxou uma cadeira e ficou sentado ali, em silêncio, deixando eu chorar. Quando finalmente consegui me acalmar, ele disse apenas uma coisa. Você não precisa carregar tudo isso sozinho, Antônio. Eu não acreditei nele. Como alguém como eu, que tinha feito tanta coisa errada, que tinha machucado tanta gente, poderia não estar sozinho? Mas as palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça dias depois que recebi alta e voltei para casa. Comecei a caminhar todas as manhãs. Os médicos tinham recomendado o exercício e eu precisava sair daquela casa que mais parecia um túmulo. No meu trajeto, passava em frente a uma igrejinha pequena na Rua da República. Igreja Batista da Esperança, dizia a placa. Num domingo de manhã, parei em frente à porta. Fiquei ali parado por quase 20 minutos,
ouvindo o canto vindo de dentro, sentindo-me completamente indigno de entrar. Lembrei das palavras do meu pai sobre religião ser para os fracos. Mas será que ele estava certo? Será que reconhecer que você precisa de ajuda é fraqueza ou é coragem? Respirei fundo e empurrei a porta. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Sentei no último banco, o mais próximo da porta, pronto para sair correndo se fosse necessário. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira desgastados e paredes brancas. Umas 30 pessoas estavam ali, cantando uma música que eu não conhecia. Ninguém olhou para mim com julgamento. Na verdade, quase ninguém olhou. Fiquei quieto durante todo o culto. Não cantei, não abri a Bíblia que tinha no banco, apenas observei. O pastor era um homem de meia idade, cabelo grisalho, que falava de um jeito simples. Ele pregou sobre perdão naquele domingo. Disse que Deus não exige que a gente seja perfeito para ser amado, que o amor dele não depende do nosso merecimento. Falou sobre recomeços, sobre como nunca é tarde para mudar. Eu queria acreditar, queria tanto acreditar que aquilo era possível para alguém como eu. Mas anos de amargura não desaparecem com um sermão. Saí dali confuso, mas algo tinha se movido dentro de mim. Voltei no domingo seguinte, e no outro, sempre sentado no mesmo lugar, sempre sozinho. As pessoas me cumprimentavam com um aceno de cabeça, um sorriso gentil, mas respeitavam minha distância. Até que numa manhã, uma senhora de uns 70 anos sentou ao meu lado. Ela tinha um sorriso doce e cabelos brancos presos num coque. Bom dia. Meu nome é Dona Rosa. Estou feliz que você esteja aqui. Foi só isso. Ela não perguntou meu nome, não fez perguntas invasivas, não tentou me converter. Apenas disse que estava feliz que eu estava ali. A simplicidade daquelas palavras me emocionou de um jeito que não esperava. Comecei a ficar para o café depois dos cultos. Ficava num canto tomando o café aguado e comendo os biscoitos de polvilho que Dona Rosa sempre levava. Ouvia as conversas, os testemunhos, pessoas falando abertamente sobre suas lutas. Tinha gente ali que tinha perdido empregos, que estava passando por doenças, que tinha problemas com filhos, e todos falavam com uma sinceridade que me impressionava. Não fingiam que estava tudo bem, apenas confiavam que não estavam sozinhos. Aos poucos comecei a entender algo que meu pai nunca me ensinou. Vulnerabilidade não é fraqueza, é ser humano. É reconhecer que a gente não consegue fazer tudo sozinho. É pedir ajuda sem vergonha. Comecei a orar em casa. No começo eram orações desajeitadas, cheias de dúvidas. Deus, se você existe, eu preciso de ajuda. Estou cansado de viver assim. Não sei se mereço sua atenção, mas não aguento mais essa solidão. Não ouvia vozes nem tinha visões. Mas o silêncio da minha casa começou a parecer menos vazio. Dona Rosa me convidou para um grupo de estudo bíblico que acontecia nas quartas-feiras à noite. Eram 6 pessoas, todos mais velhos que eu, reunidos na sala da casa dela. Lemos o livro de Salmos. Aqueles textos antigos falavam de abandono, de desespero, de gente clamando por ajuda, mas também falavam de esperança, de confiar mesmo sem entender. Foi numa dessas reuniões que o peso do passado se tornou insuportável. A gente estava lendo sobre arrependimento e perdão quando comecei a chorar. Não aquele choro contido do hospital, mas um choro profundo de décadas guardadas. Dona Rosa segurou minha mão. Os outros ficaram em silêncio, respeitando minha dor. Quando consegui falar, contei tudo. Contei sobre meu pai que foi embora, sobre a raiva que cultivei,
sobre Luciana e como destruir nosso casamento, sobre Rafael e os 24 anos sem vê-lo, sobre Helena e o silêncio entre nós. Contei sobre a solidão, sobre o vazio, sobre a certeza de que eu não merecia perdão. Dona Rosa apertou minha mão com força. Antônio, o perdão de Deus não depende do que você fez, depende do que Ele é, e você precisa se perdoar também. Aquilo ecoou dentro de mim por dias. Perdoar a mim mesmo parecia impossível. Como perdoar alguém que tinha machucado tanta gente? Mas comecei a entender que continuar me punindo não desfazia o mal que causei. Apenas me mantinha preso no passado. Decidi tentar reparar o que fosse possível. Passei semanas escrevendo 3 cartas, uma para Luciana, uma para Rafael, uma para Helena. Foram as semanas mais difíceis da minha vida. Como pedir desculpas por décadas de erros? Como explicar que finalmente entendi o mal que causei? Escrevi à mão, em folhas de caderno, refazendo várias vezes. Para Luciana, pedi desculpas por tê-la feito sofrer, por não ter valorizado o amor que ela me ofereceu, por ter sido cruel quando ela só tentava me fazer feliz. Disse que não esperava resposta, apenas precisava que ela soubesse que eu reconhecia meus erros. Para Rafael, escrevi que ele tinha razão. Eu nunca fui pai de verdade. Fui ausente, frio, incapaz de amar. Disse que entendia perfeitamente se ele não quisesse responder, mas que eu precisava que ele soubesse que meu maior arrependimento era não ter sabido ser o pai que ele merecia. Para Helena, pedi perdão por ter afastado a única pessoa que sempre tentou estar perto de mim, por ter jogado fora os laços de sangue que nos uniam, por ter desperdiçado décadas que poderíamos ter passado juntos. Coloquei as 3 cartas no correio numa manhã de terça-feira. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui depositar no caixa. Voltei para casa e esperei. Luciana respondeu 3 semanas depois. A carta era breve. Ela dizia que já tinha me perdoado anos atrás, não por mim, mas pela própria paz dela, que segurou raiva por muito tempo e que isso só a machucou mais. Dizia que ficava contente em saber que eu estava buscando mudar e que me desejava felicidade nos anos que me restavam. Foi uma resposta gentil, típica dela. Chorei lendo. Helena me ligou numa quinta-feira à noite. Quando ouvi a voz dela do outro lado, desabei. Choramos juntos por longos minutos. Ela disse que sentiu minha falta todos esses anos, que nunca parou de se importar, que família não se abandona. Marcamos um almoço para o domingo seguinte. Foi estranho estar sentado na casa dela, conhecendo o marido que ela tinha, vendo fotos dos sobrinhos que eu nunca conheci. Mas Helena me abraçou forte e disse que me amava, apesar de tudo. Aquilo me quebrou de um jeito bom. Rafael não respondeu. Esperei semanas, meses, nada. Precisei aceitar que algumas feridas são profundas demais, que eu machuquei meu filho de formas que talvez nunca se curem. Dona Rosa me disse que eu tinha feito minha parte, que agora precisava deixar nas mãos de Deus. Foi difícil aceitar. Hoje, 2 anos depois daquele ataque cardíaco que quase me levou, eu ainda moro sozinho naquela casa no Menino Deus. Ainda tenho problemas de saúde, ainda tomo remédios todos os dias, mas não me sinto mais vazio. Tenho Helena de volta na minha vida. Vou aos almoços de domingo, conheço meus sobrinhos, participo da família. Tenho a igreja, tenho Dona Rosa e o grupo de estudo. Tenho pessoas que se importam. Aprendi a orar de verdade, não só pedindo, mas agradecendo também. Agradeço por estar vivo, por ter tido a chance de mudar, por não ter morrido sozinho naquele chão de cozinha. Agradeço pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho quando eu menos merecia. Não consigo apagar os 77 anos que desperdicei. Não consigo voltar no tempo e ser o marido que Luciana merecia,
o pai que Rafael precisava, o irmão que Helena tinha direito. Essas marcas vão comigo até o fim. Mas aprendi algo que meu pai nunca ensinou. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher o amor em vez da raiva. Nunca é tarde para pedir perdão. Os 2 últimos anos da minha vida, aprendendo a me abrir, a confiar, a aceitar ajuda, foram mais significativos que todas as décadas anteriores somadas. Descobri uma paz que nunca imaginei que existisse. Descobri que não preciso carregar tudo sozinho. Descobri que sou amado, apesar de tudo. Ainda penso no Rafael. Ainda dói saber que ele segue a vida sem mim. Mas aprendi que amor às vezes significa deixar ir. Significa respeitar a dor que você causou e aceitar as consequências. Se um dia ele quiser conversar, estarei aqui. Se não, vou continuar orando por ele e carregando ele no coração. Esta é minha história. Não é uma história de perfeição. É uma história de erros, de arrependimento, de redenção tardia. Mas é real. E se tem algo que aprendi nesses 79 anos, é que ninguém está perdido demais, ninguém machucou gente demais, ninguém está sozinho demais para recomeçar. Sempre há tempo enquanto você respira. Sempre há esperança enquanto você escolhe tentar.